On the rocks, on the rocks, on the rocks. Eu adorei que eles tenham colocado a faixa On the Rocks, abertura do álbum Bombom de 1983, no documentário Ritas, né? Gostei imenso por dois motivos. Primeiro, porque eu tive esse álbum em vinil, né? E eu comprei por conta da faixa On the Rocks. Seria mais comercialmente viável, talvez, e mais óbvio para o documentário em ter inserido Desculpe o Auê, que fez muito mais sucesso e acho que tocou muito mais depois, né? Desculpe o Auê, eu não queria magoar você. E daí então vem o segundo motivo pelo qual eu gostei de ter colocado On the Rocks, porque as canções desse documentário elas estão inseridas não necessariamente por um motivo de grande sucesso comercial e para contar a história de como que essas faixas foram gestadas, tal. Elas estão para emoldurar, né, para representar, melhor dizendo, temas que são discutidos no documentário, porque muito dele, ou quase todo ele, ou ele todo, é em primeira pessoa, né? São as memórias da Rita Lee. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Roberto Rilo Bíscaro aqui, assistindo ao segundo documentário este ano de 2025 sobre a Rita Lee. Ela pode ser, assim, para muitos outros documentários, porque como o documentário alude no nome, uma mulher multifacetada. E o Ritas está escrito com várias fontes diferentes. Primeira coisa que vem nesse documentário é o visual, né? A parte gráfica, toda psicodélica, cheia de cores, imagens que se movimentam, é muito em função dos álbuns de desenho e recortes e fotos que a própria Rita mantinha em casa. É um trabalho de pesquisa minucioso, de montagem muito bem feito, né? E toda essa parte gráfica, e sempre tudo emanando das memórias da Rita, porque você tem uma entrevista, ou várias entrevistas, whatever, não sei, parece que é uma entrevista que foi feita em 2019, antes da pandemia, portanto, com a Rita Lee já velhinha, né, já idosa e tal. Então, o documentário ele vai seguir como uma espécie de rememoração, né? É a Rita lembrando, passando por fases, por pedaços da sua vida. E a memória da gente, ela não é necessariamente cronológica, ela não dá explicações assim lógicas de todas as coisas. Então, o documentário ele vai passando um pedacinho dos Mutantes, a parte do Roberto de Carvalho, mas sem necessariamente ficar dando datas, coisas assim, e às vezes sem necessariamente dar o contexto, o que pode ser, às vezes, um pouco, não sei se frustrante é a palavra, né? Mas deixar lacunas para que a gente vá pesquisar, especialmente se você não conhece tão bem a obra da Rita. Vou dar um exemplo pessoal. Lá naquele entrevero que teve com a polícia no suposto último show em Aracaju, em algum lugar do Nordeste. Eu me lembro quando aconteceu isso, vagamente e tal, e aí, lá no documentário mostra, mas eu não lembro, na verdade, o que foi que realmente aconteceu. A polícia estava fazendo o quê? Por que ela ficou brava com a polícia? Eu imagino o porquê, mas não sei o porquê, né? Porque o documentário ele parte muito disso, são rememorações. Ok, agora depois que eu tiver um tempinho, eu posso ir lá e fazer uma pesquisa, né? Ler as notícias da época e tal. Eu nem vou fazer isso, porque. Mas é uma coisa que eu pensei enquanto eu vi o documentário, né? Pessoas que não têm determinados assuntos bem feitos, estudados ou vividos da obra da Rita Lee, vai pensar, mas como é que aconteceu? Mas tudo bem, não é defeito, na verdade, porque o documentário segue esse padrão de flashes de memória da Rita Lee. E aí então você não tem aquele documentário padrão onde você vai ter pessoas, celebridades, jornalistas, historiadores falando da importância da obra da Rita. E nos anos 70 foi assim, nos anos 80 foi assim, né? Aquela coisa cronológica, com
porquês e terceiros dando explicações dela. Ela vai falar sobre ela mesma, quer seja nessas entrevistas que foram feitas aparentemente para o documentário, que a gente vê, por exemplo, ela alimentando os gatinhos com requeijão, achei ótimo, porque eu amo gatos também, né? E, e também, assim, os documentaristas que levaram anos para fazer isso, pegaram registros de shows, entrevistas que a Rita Lee concedeu, sei lá, para Marília Gabriela, em Portugal, em não sei onde, e aí então, através das palavras da própria Rita, essa história, ou essa colcha de retalhos, Ritas, foi construída. E não, mas não dá conta de mostrar tudo. Gente, nunca vai dar conta de mostrar tudo de alguém, né? Ela criou um monte de personagens e ela tinha uma persona pública e essa persona pública era como qualquer pessoa contraditória, né? Ela sabia das contribuições que ela tinha, que ela deu para o rock e tal, mas ela também se manifestava como garotinha impressionada porque o João Gilberto deixou, né, acolheu no palco, e claro que tem que ficar impressionada mesmo, né? Assim, uma cantora do rock foi apadrinhada lá, foi aninhada pelo pai da Bossa Nova, um dos pais da Bossa Nova, insensado, né? Alguém que sabia que a sua voz não era uma voz enorme, né? Mas que foi respeitada e teve canção gravada pela Elis Regina, que ela considerava a maior cantora brasileira. Então, assim, na própria persona e no que a gente vê no documentário, você já tem contradição. Então, é claro que você nunca vai conseguir fazer um documentário que vai pegar todas as facetas da Rita Lee. Eu quero mais é que haja vários outros documentários, né? Nesse aí, você tem passeios, ela defendendo a causa dos animais, ela falando sobre a morte, e aí então é que você vai tendo as canções sendo alinhavadas, e tocam bastante, né, bastante tempo nas canções, sobre determinados temas, e pegam lá entrevista daqui, entrevista de acolá, imagens raras. Olha, é uma maravilha de ver o documentário, e leve, e é claro, sempre que vai chegando o final desse tipo de documentário, que a gente sabe que vai falar ou está se aproximando da morte da pessoa, é claro que a gente fica mais comovido, mas é tudo muito leve, porque a própria Rita fala da morte, né? Como se fosse uma passagem, blá blá blá, e ela mostra, por exemplo, o amor que o Roberto de Carvalho, né, tem pelo quintal deles, pelo jardim, um homem que cuida das plantas, o altarzinho que tem assim um monte de miniatura, né? Desde várias facetas da Nossa Senhora, coisas religiosas, até coisa do Darth Vader, os referenciais culturais da própria Rita, né? Os desenhos que ela fazia, que inclusive tinham o David Bowie ali. Enfim, é um documentário caleidoscópico, em visual e em tema. Por quê? Porque chama Ritas, então tem que ser assim mesmo, né? Vai pulando de um pedaço para outro. É bastante como uma memória afetiva. Eu achei super bem feito, bem curado, né? Maravilha. E eu espero que ela ganhe mais documentários. Tchau.